Muito obrigada, Alex. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, esta última semana foi chocante. O presidente Trump apresentou um acordo de cessar-fogo que parece ter sido ditado por Teherã. Ele e J.D. Vance atacaram ferozmente Israel, o aliado próximo e indispensável dos Estados Unidos nesta guerra. Agora, Donald Trump é o único presidente americano que já travou guerra contra o regime iraniano. Ele e Israel estavam prestes a derrotá-lo. As conquistas deles em enfraquecer drasticamente o regime iraniano foram absolutamente impressionantes. Então, por que ele de repente aliviou a pressão, jogou fora sua vantagem e entregou ao Irã o poder de ditar os acontecimentos? Bem, eu sugiro que a resposta para esse enigma liga os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Europa. Nenhum deles entende corretamente a guerra que está sendo travada contra todos eles. Este é um momento sem precedentes e sísmico na história. O ataque contra Israel e o mundo judaico está vindo de todos os lados. As barbaridades de 7 de outubro apresentaram um desafio ao Ocidente. Será que escolheria a civilização ou a barbárie? Agora podemos ver que grande parte do Ocidente, infelizmente, virou as costas para a civilização. Em vez de apoiar Israel contra um ataque genocida, virou-se contra Israel e o povo judeu, numa perda de razão e de bússola moral sem precedentes. O que estamos vendo é, antes de tudo, uma guerra islamista contra o Ocidente, travada por meio de um ataque contra Israel e os judeus. Os islamistas sempre nos disseram: primeiro vamos atrás dos judeus e depois vamos atrás dos cristãos. Agora, grande parte do Ocidente, infelizmente, não entende isso, não está conectando os pontos. Como resultado, na Grã-Bretanha, Europa e América, há uma recusa em fazer o que é necessário para se defender. Trump mudou de posição rapidamente para escapar de uma armadilha. Essa armadilha existe porque, segundo suas palavras, um desastre econômico global iminente causado pelo Irã ao tomar o Estreito de Hormuz como refém não pode ser tolerado por ele. Mas temos que perguntar: como é possível que a poderosa América não consiga derrotar um Irã extremamente enfraquecido? A resposta curta é que, para isso, provavelmente seriam necessárias tropas americanas em solo. E isso é algo que o presidente não vai se comprometer a fazer porque o povo americano não aceitaria. Por que isso? É porque eles não acham que a guerra com o Irã tenha algo a ver com os próprios interesses deles. Agora, isso é absolutamente surpreendente, considerando as centenas de americanos que foram atacados e mortos pelo Irã ao longo de mais de 4 décadas, enquanto o Irã continua sua guerra, gritando "Morte à América". O que isso significa, essa iniciativa no memorando de entendimento, é que agora todos podem ver que a América não está disposta a fazer os sacrifícios necessários para se defender. E isso terá encorajado forças do mal que ameaçam o Ocidente em todo o mundo. Grã-Bretanha e Europa não querem entrar em guerra de forma alguma. Eles dançam conforme a música do universalismo liberal Kumbaya, o que significa que dizem que todo conflito deve ser resolvido por negociação e compromisso, mesmo com fanáticos genocidas. Eles dizem que nada jamais foi resolvido pela guerra. Fico me perguntando, o que eles acham que estava acontecendo entre 1939 e 1945? A crença deles no que consideram a fraternidade humana faz com que tenham abraçado o multiculturalismo e a imigração em massa em seus próprios países. Eles convenceram a si mesmos de que é racista valorizar sua própria cultura histórica acima das outras, porque o Ocidente nasceu dos pecados originais do colonialismo e da branquitude. Então, eles permitiram a entrada de milhões de imigrantes muçulmanos e agora suas sociedades estão a caminho da islamização. Agora, vamos ser claras.
Muitos muçulmanos na Grã-Bretanha e na Europa não representam ameaça para ninguém. Eles querem viver como cidadãos britânicos e europeus, aproveitando os benefícios da sociedade ocidental. Mas um grande número deles não deseja fazer isso. Eles realmente representam uma ameaça, seja através do terrorismo ou de sua agenda para islamizar a cultura. Mas as elites políticas e culturais do Ocidente nem sequer admitem que isso está acontecendo, denunciando, em vez disso, qualquer pessoa que soe o alarme como islamofóbica, racista ou fascista. Na Grã-Bretanha, isso resultou na recusa em enfrentar as infames gangues de estupro e aliciamento, formadas principalmente por muçulmanos, como você já leu. Há uma cegueira intencional em relação a pregadores jihadistas em mesquitas, incitando ódio assassino contra o Ocidente e contra os judeus. E o surgimento de uma política sectária islâmica, priorizando Gaza, com cada vez mais políticos na Grã-Bretanha nervosamente fazendo a vontade de muçulmanos determinados a fazer com que o país se adapte ao Islã. O resultado de tudo isso, e de muito mais, é que a Grã-Bretanha e partes da Europa estão como o sapo sendo cozido lentamente na panela. E eu temo que partes dos Estados Unidos, estou pensando em Nova York, mostram sinais de seguir o mesmo caminho. Agora, desde 7 de outubro, islamistas extasiados, que, como o regime iraniano, acreditam que a derrota final de Israel e do Ocidente está próxima, têm liderado um ataque contra judeus da diáspora. Mas eles têm sido apoiados por muitos não muçulmanos. O mais chocante não são só as manifestações com cantos pedindo a morte de judeus e a destruição de Israel, é que os ataques verbais e físicos contra judeus se intensificaram ainda mais, mesmo depois que pessoas judias foram brutalmente agredidas ou até assassinadas no Reino Unido e em outros países ocidentais. O que estamos vendo, lamento dizer, é que a violência contra judeus só aumenta a sede de sangue. Ninguém quer ouvir falar sobre a vitimização dos judeus. Ninguém quer ouvir falar sobre a oposição ao antissemitismo. Todas as barreiras contra o ódio aos judeus caíram. Há uma tentativa no Ocidente não só de se livrar de Israel, mas de tirar os judeus de suas mentes, de suas consciências e de seu mundo. Isso surgiu como antisionismo porque mentiras generalizadas sobre o comportamento de Israel, repetidas pelas universidades, pela mídia e pelo establishment humanitário global, enquadraram o sionismo como algo maligno e Israel como monstruosamente diabólico. E de forma chocante, essas calúnias de sangue foram apresentadas como se fossem a própria consciência. No Reino Unido e cada vez mais também nos Estados Unidos, ter coragem agora significa apoiar o povo judeu e o Estado de Israel. Então, acabou tudo? Absolutamente não. Muito pode ser feito contra esses inimigos da civilização, mas somente se uma coisa crucial for compreendida. Essas forças malignas são fortes apenas porque suas vítimas na Grã-Bretanha, Europa e América são fracas. E elas são fracas porque não fazem o que é necessário para se defender. O Irã não é forte, mas as muitas armas poderosas da América não valem absolutamente nada se ela não as usar. Se a América não se comprometer a enfrentar a dor envolvida em lutar pelo seu modo de vida, então o Irã vence. E a América não se defende adequadamente porque não entende que, quando tem um inimigo, como o regime iraniano, que acredita que Deus está instruindo a destruir a América e os judeus, qualquer negociação é vista por eles como fraqueza e uma forma de manipular a América para que ela se renda. Para derrotar o Irã, a América precisa encerrar todas as negociações e lutar por meio de bloqueios, guerra cinética ou com tropas terrestres, onde for necessário. A Grã-Bretanha e a Europa poderiam reagir encerrando a imigração das áreas mais problemáticas do mundo muçulmano, proibindo a Irmandade Muçulmana e os tribunais da Sharia, e prendendo ou deportando pregadores do ódio nas mesquitas. Os judeus da diáspora deveriam poder reagir antes de tudo parando de falar repetidamente sobre o antissemitismo.
Eles deveriam começar, em vez disso, a contar ao Ocidente verdades essenciais que nunca são ditas. Por exemplo, que a identidade palestina é uma farsa que foi inventada unicamente para exterminar Israel e roubar dos judeus a própria história deles naquela terra. Eles deveriam dizer ao Ocidente que tudo o que Israel faz está de acordo com o direito internacional. Eles deveriam dizer que são os árabes palestinos que são os verdadeiros colonizadores e que o sionismo foi o maior movimento anticolonialista do século XX. E eles também deveriam começar a dizer aos americanos, em termos claros, que a guerra contra o Irã é uma guerra para defender o Ocidente. E que todos eles nos Estados Unidos dependem de Israel para mantê-los seguros na América. Agora, desde 7 de outubro, Israel lutou como um leão. Seus soldados fazem isso porque estão lutando pelo seu povo, que amam, porque estão ligados por sangue e lágrimas. A sua história, a sua cultura e as gerações que vieram antes deles e lutaram e morreram para manter o povo judeu vivo. Israel paga o preço mais alto possível por se defender, porque seu povo está determinado a manter sua nação viva. A identidade deles, o amor deles pela sua cultura e pela sua história e pelo seu povo, lhes dá idealismo, coragem e esperança. Desde 7 de outubro, os israelenses retornaram ao seu destino histórico judaico como uma nação guerreira heróica. Os judeus da diáspora também precisam se identificar como parte dessa nação guerreira, ou então eles vão praticamente desaparecer. A Grã-Bretanha e a Europa não sobreviverão ao seu impulso suicida cultural. Esta semana, fiquei horrorizada ao ver que os Estados Unidos caminhavam de forma alarmante para se juntar a eles. O presidente Trump não escapou da armadilha iraniana, como acho que alguns de seus comentários hoje indicam que ele está bem ciente disso. Ou ele luta de verdade para derrotar o regime iraniano, ou os Estados Unidos estarão acabados como força para defender a própria civilização. Israel não vai permitir que o Irã consiga a bomba. Se necessário, com ou sem os Estados Unidos, Israel lutará sozinho contra o Irã. Nós, judeus, acreditamos, como foi dito antes, que nossa missão histórica é ser uma luz para as nações. Israel pode agora ser essa luz, mostrando aos Estados Unidos, à Grã-Bretanha e à Europa como lutar, o que é necessário para lutar, e assim como sobreviver e viver. Israel vai sobreviver porque Israel fará o que for preciso para se defender, a nação guerreira heróica defendendo todo o mundo civilizado. Este é o momento judaico. Eu sou Israel Haider.